Pessoal, o Brasil está vivendo uma das semanas mais decisivas dos últimos tempos. Enquanto o governo fecha aí acordos históricos na área da saúde com a China, negocia diplomacia de alto nível com os Estados Unidos e o Lula decide o futuro do Supremo Tribunal Federal, a extrema-direita continua jogando sujo, tentando sabotar o país de dentro para fora e de fora para dentro. Mas hoje, aqui, a gente vai separar o que é causada, mentira, do que é verdade. Vamos entender o que está em jogo nessa reconfiguração de poder que já começou, galera? Então vocês vejam só, o governo brasileiro acaba de assinar novos acordos de alta tecnologia com a China para trazer produtos moderníssimos de altíssima qualidade para o SUS, coisa que vai transformar a saúde pública nos próximos anos. E melhor, isso não exclui ninguém. Qualquer cidadão que precise de um medicamento caro, de última geração, pode ter acesso pelo SUS, basta comprovar a necessidade médica, galera. Mas o ponto mais importante é o impacto estrutural em toda a sociedade que isso tem. Esses acordos aí trazem fábricas, centro de pesquisa, hospitais inteligentes para o Brasil, galera. Geram emprego de qualidade, ciência, tecnologia e fortalecem o que a gente chama aí de Complexo Econômico Industrial da Saúde, o CEIS. O CEIS, esse Complexo Econômico Industrial, é um conjunto de indústrias, laboratórios, empresas de logística, universidades e profissionais que vão garantir aí, galera, desde o paracetamol que as pessoas tomam todos os dias até as terapias avançadas de última geração contra o câncer que estão disponíveis no INCA pelo SUS. E para isso funcionar, pessoal, o país precisa de engenheiro, de técnico, de cientista, de operário qualificado, precisa de formação, infraestrutura e investimento. E é aí que o Lula mostra uma visão de longo prazo, galera, porque construir esse tipo de coisa leva anos. E além disso, leva muito tempo? Leva, mas isso aí traz soberania, traz prosperidade duradoura para o país. E aí, galera, enquanto o Brasil constrói esse futuro com os chineses do outro lado do mapa, os Estados Unidos entram nesse tabuleiro em outra estratégia, e é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Enquanto o governo Lula está lá negociando de forma diplomática e soberana com os Estados Unidos, o filhote do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, está em solo americano conspirando contra o próprio Brasil. Então ele está lá, né, do lado do neto do ex-ditador brasileiro, nessa tentativa grotesca de forçar um novo golpe vindo de fora, um golpe que não conseguiram dar nos 4 anos de poder que entregaram o orçamento para o Congresso porque não governaram. E mesmo contaminando parte dos generais e engolindo toda a direita tradicional, não conseguiram dar o golpe. Agora, o plano deles é manipular a imagem do Brasil perante o governo dos Estados Unidos, usando as mesmas mentiras de sempre, que são a ditadura do judiciário, os presos políticos, a perseguição da direita. E tudo isso é tática, galera, repetição e mentira para construir uma narrativa que agora é internacional. Eles acham que o povo brasileiro não vai perceber, que a gente vai aceitar esse recorte maldoso que eles plantam nas redes e nos bastidores aí, incansavelmente, todos os dias, e todos eles fazem isso. Mas vejam a ironia, o Eduardo Bolsonaro já está há 8 meses vivendo nesse exílio, isolado, sem relevância, afundado politicamente. E eu não sei o que vocês acham, mas muita gente já comenta da mudança física visível dele. E isso tem explicação, tá, galera? A medicina chama isso de somatização, quando o corpo começa a manifestar fisicamente o estresse, a culpa, a pressão emocional. Aparentemente o corpo dele tá aí gritando o que a mente dele tenta esconder com mentira postada diariamente nas redes. Importante, pessoal. Ontem, o Congresso Federal, a Câmara dos Deputados Federais, arquivou a cassação do Eduardo Bolsonaro. Uma vergonha que ficou para a história e registrada na vida pública do Brasil, galera. Enquanto isso, galera, o governo Lula reconstrói pontes, conquistou a atenção do Trump na ONU, reabriu canais diplomáticos com a chancelaria norte-americana e agora caminha para formalizar uma nova fase na relação com os Estados Unidos, que deve ter encontro ainda essa semana com o Trump. E atenção,
O Brasil não precisa dessa conversa. Quem precisa é os Estados Unidos. Depois do tarifaço, eles enfrentam a inflação na carne, escassez de café e problemas industriais seríssimos por conta da metalurgia. O Trump, inclusive, está mandando dinheiro para ajudar o Milei na Argentina, mas o objetivo dele, na realidade, é acessar essa carne argentina mais barata para aliviar o preço interno nos Estados Unidos, que está altíssimo. A população está se revoltando. Ou seja, de um lado, o governo do Brasil, que negocia com soberania e estratégia, tem do outro lado uma família que vive de sabotagem, fake news e quer a verdadeira servidão. Enquanto o cenário internacional se movimenta, a disputa política interna esquenta, porque o Lula está prestes a decidir quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, temos de um lado aí os progressistas que defendem avanços sociais e compromisso com o povo, e do outro lado, uma parte dos políticos brasileiros que buscam estabilidade e equilíbrio político, tentando aí preservar a governabilidade no Congresso e no Judiciário, galera. Aqui no canal a gente já analisou isso, a nossa posição é clara. Prefiro o Messias, mas aposto no Pacheco. E por que isso, galera? Porque o Lula tem uma leitura fina da política e dos sentimentos das ruas. Ele sabe o que a população quer e entende quando que ele precisa compor, fazer aliança, que é escolher o que ele não gostaria que fosse para manter o país de pé. Então, o mais provável é que ele tente o nome do Messias primeiro para mostrar ao candidato que ele acredita ser o ideal, alguém comprometido com direito social, diversidade, soberania jurídica, e também é um evangélico que está do lado dos progressistas, que iria se contrapor aos evangélicos mais alinhados aí ao bolsonarismo, que é o Cássio Cunca e o André Mendonça. Mas, ao mesmo tempo, o Lula precisa acomodar essas forças políticas que barraram o bolsonarismo e sustentaram a democracia durante os anos mais difíceis que a gente teve no Brasil. E é aí que entra o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, símbolo da resistência democrática do centro político, figura que se manteve aí firme contra o autoritarismo durante o período do Bolsonaro, lutou contra voto impresso, lutou pelas vacinas e uma série de outras questões que incomodaram muito o bolsonarismo. Então vejam bem, pessoal, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele vem pressionando o Lula por um nome que traga essa estabilidade e mantenha o diálogo entre os poderes, porque no fundo ele quer o Pacheco, ele está cobrando essa dívida. Por isso ainda tem uma chance de um plot twist. O Messias pode ser o favorito, mas o Pacheco pode acabar sendo o nome da conciliação, a costura final de uma aliança ampla entre o centro e a esquerda que garantiu a sobrevivência da nossa democracia. O anúncio seria antes aí da viagem do Lula, mas foi adiado de propósito, então é um balão de ensaio. O Lula jogou o nome do Messias para testar as reações e medir forças aí. Agora, tudo depende de como os aliados do Pacheco estão se movendo e até onde eles vão conseguir enquadrar o Lula para conseguir a nomeação do Pacheco. No fim das contas, o que está em jogo não é só uma vaga do Supremo, é um rumo institucional do Brasil. Um STF com voz popular ou um STF de estabilidade política. Mas o bolsonarismo não parou, galera. Vejam aí a postagem do Flávio Bolsonaro. Ele comenta, pessoal, a reabertura da investigação do caso do Valdemar Costa Neto e já revela um plano maligno do bolsonarismo aí, quando ele cita a primeira turma, e lê aí comigo, ele diz que mais um gol de mão que o VAR da primeira turma vai validar. Ele está literalmente dizendo que na segunda turma seria diferente e joga o STF numa disputa interna, que agora está sendo liderada por esse movimento do Fux aí de ida para a segunda turma, que pode bagunçar aí o equilíbrio político do país, porque já imaginou uma turma do STF disputando com a outra questões ideológicas? Então é isso aí, galera. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha, comenta. Todo mundo quer saber o que você está achando disso tudo. O Lula vai de Messias, o fiel da balança progressista, ou de Pacheco, símbolo da estabilidade política? E ativa o sininho, porque já já a gente volta com novidades dos bastidores, porque o Brasil está se movendo muito rápido e aqui no canal você vai acompanhar de perto, sem filtro e com visão crítica. Porque
Entender o Brasil hoje é o primeiro passo para a gente defender o Brasil de amanhã, galera. Tamo junto.